o Senhor está ministrando as nossas vidas nesse lugar. Assim oramos e te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Então, João capítulo 1, verso 35, vamos ler aí. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro a seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Tá bom até aqui. John MacArthur, no seu livro, ele diz que nós temos diante de nós mais um dos apóstolos de Jesus que também precisamos meditar sobre a sua vida e ministério. Temos o apóstolo que mais trabalhou nos bastidores do ministério de evangelismo sem se opor a isso. André foi o que mais trabalhou escondido e nem ligou para isso, fez o serviço. É o retrato perfeito daqueles que trabalham em silêncio e em lugares humildes. Vê Efésios 6:6, abre aí na sua Bíblia, você vai ver um texto que diz assim: Não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Né? André estava inserido, totalmente harmonizado com essa palavra aqui do apóstolo Paulo, né, em Efésios 6. Era uma daquelas pessoas raras, dispostas a ficar em segundo lugar, dispostas a dar apoio, e ele não se importava em ficar escondido, desde que, detalhe, e diz o pastor Erdi, né, os detalhes fazem toda a diferença, desde que o trabalho estivesse sendo feito. Amados, isso é um espírito muito importante, um espírito que eu e você precisamos nos alinhar, nos identificar com eles. Estarmos mais preocupados com o propósito de Deus do que com a nossa própria promoção ou com a nossa própria exaltação do nosso eu, ser percebido, ser reconhecido. Às vezes a gente fica muito preocupado em ter muitos seguidores no Instagram, no YouTube, né? Um mundo de amigos no Facebook. Mas é isso que Jesus quer de você? É isso que realmente importa? Gente, aquilo é só um sistema. Aquilo não constrói ninguém, aquilo não faz essência, não faz conteúdo, não faz pessoas. É só um sistema que talvez você não tenha se alinhado com ele. Não é importante. Mas o importante é você saber que você está nesse, como foi dito ontem, né? Nesse cronograma de Deus, harmonizado com aquilo que Deus está fazendo e não com seus próprios planos, na certeza de que está sendo feito o trabalho. André era assim. Ele não se importava em ficar escondido desde que o trabalho estivesse sendo realizado. Os versículos que narram a chamada de André está sempre mencionando outros, além do próprio André. Os versículos falam de Pedro, falam de Tiago, falam de João, mas quando fala de André, menciona alguém junto. Ele nunca está no centro das atenções. Segundo a tradição medieval, o testemunho do Evangelho de João, que lemos agora, esse trecho aí de 35 a 42, sugere André como pai das missões apostólicas. André abriu o caminho para muita coisa, gente. Mais adiante a gente vai ver que ele foi o primeiro a levar os gregos a Jesus, os gentios. E deixa estar que o Evangelho só se abriu aos gentios depois da chamada de Paulo, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Mas André já tinha essa visão e semente, e foi ele que levou os gregos a Jesus. Ele já vislumbrou profeticamente, por isso é o pai das missões, aquilo que Paulo faria depois, numa atividade mais ampla, né?
com certeza, mas André, ele já vislumbrava o que aconteceria no futuro. Ele estava vendo os gentios recebendo a palavra de Deus, tanto que ele não teve nenhuma barreira em levar os gregos a Jesus, diferente de Filipe, né, que quando os gregos chegaram, ele foi primeiro perguntar a André, falou assim: André, o que você acha, a gente leva essa turma a conhecer Jesus ou não? O evangelho não é só para os da casa de Israel? Jesus não veio para os judeus? Ele ainda tinha essas travas, dúvidas teológicas, mas André prontamente, junto com Filipe, leva os gregos a Jesus. Sabe que esse espírito de André permeia o seu coração nessa manhã. Que você seja desses que leva gregos a Jesus, né? Já viu aquelas pessoas que você conversa com ela, parece que fala grego, não é grego, mas parece que fala grego, né? Você fala da fé, ele fala de razão. Você fala de inspiração, ele fala de emoção. Você fala em português, parece que ele está falando grego, né? Mas Jesus vai te dar graça para levar o evangelho aos gregos. Amém? Você crê nisso? Desde que o trabalho seja feito, esse há de ser o seu maior prazer. O que é importante, então, na vida de André, é a gente observar a maneira que André agia e aonde ele agia. Esse que é a chave para você entender a vida desse discípulo. E também era um líder nato, tanto que, como já disse, ele faz parte da lista dos primeiros 4 apóstolos de Jesus. Então, se a gente canta Pedro, Tiago, João no barquinho, provavelmente André estava lá lançando aquele negócio, a âncora, né? Ele estava puxando a âncora, amarrando o barquinho, enquanto os outros discípulos iam andar para a gente fazer a música. Mas André estava ali em torno do barquinho, eu tenho certeza. A Bíblia não fala, mas estava, né? Ele fazia parte do primeiro grupo. As características dos ministérios de André aconteciam num lugar que nem todos estão dispostos a trabalhar, nos bastidores, fazendo com que as pessoas pudessem conhecer o Mestre de maneira que, de outra forma, não teriam a mesma oportunidade. Por isso, ele é conhecido como o apóstolo dos bastidores. Já percebeu que às vezes, você, individualmente, leva pessoas a Jesus? De maneira que, de outra maneira, essa pessoa não conheceria Jesus. A missão de André é extremamente importante para a formação de Cristo no coração do seu novo seguidor. Esse é o ministério de André. Quantos se identificam com isso? Assim, mais ou menos. Na verdade, nós temos um pouquinho das características de cada apóstolo do Senhor Jesus dentro de nós. Mas eu creio que André, ele se comparado aos outros discípulos, ele é como se fosse a semente de uma árvore. Enquanto os outros se expressam em forma, em grandeza, ele é a essência, ele é aquele que contém nele todas as qualidades que os demais apóstolos iriam manifestar mais adiante. André fazia primeiro, fazia às vezes no subjetivo, né, no mundo espiritual, como no caso aqui dos gregos. Quem era André, então, antes do seu apostolado? Bom, vão aí na Bíblia de novo, né? A Bíblia diz no verso 44, que Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Agora, o interessante, o que significa Betsaida? Significa casa da pesca. Quantos sabem que a igreja do Senhor Jesus é uma casa de pesca? Você também faz parte dela. Talvez hoje você não se sinta um apóstolo, um discípulo do Senhor Jesus maduro, capaz de exercer um ministério significativo, mas se você está na casa da pesca, você está no lugar certo para Jesus te achar. Amém? Quantos querem ser encontrados por Jesus, né? Tem uma canção que diz assim: quero ser achado, escondido em teus braços, não é assim? Então, que você permaneça na casa do Senhor, porque é na casa da pesca que Ele vai te encontrar. É da casa da pesca que Deus suscita pescadores de homens. Mateus, capítulo 4, verso 18, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Então, posteriormente, ele era de Betsaida, e posteriormente ele vai trabalhar como pescadores. E é nesse momento que Jesus Cristo chega para ele, no verso 19, e diz assim: vinde após mim,
e eu vos farei pescadores de homens. Então, aonde André estava quando Jesus falou, vinde após mim? Fazendo o quê? Fala igual o Gabriel, pepescando, né? Assim, estava pepescando. Participação especial aí, Gabriel, né? André estava pepescando e Jesus lhe disse, siga-me. Ah, não. E André pepescando, se seguiu Jesus, né? Olha só, princípio, escreve aí. Se você está trabalhando, você está mais próximo do chamado de Deus. Porque Deus não chama desocupado. Deus não chama preguiçoso. Deus não chama oportunistas. Deus não chama aqueles que olham assim a igreja como fonte de lucro e dizem, isso aí é bom, beleza, eu quero ser isso aí mesmo, porque isso aí é uma vida fácil. Isso não é chamado de Deus. Deus chama trabalhadores. Então, se você está na casa de pesca, se você é um trabalhador, se você se lança no serviço do Senhor, na visão do ministério da sua igreja local, é bem possível que Deus está te chamando. Você está muito próximo de um chamado de Deus. Segundo ponto, né? André era irmão de Simão Pedro, o menos conhecido dos 4 apóstolos do primeiro grupo. Os outros 2 eram Tiago e João. Então, a gente já cantou a musiquinha aqui de Pedro, Tiago e João. André era conhecido como irmão de Pedro. Você já se apresentou a algum desconhecido como sendo irmão de alguém? Quantas vezes nós nos apresentamos na figura de um outro que a gente acha mais importante, mais conhecido? André era assim, era irmão de Pedro. Quem é André? Irmão de Pedro. Onde fica a comunidade cristã? Ao lado do Colégio Canadá, né? Agora é o contrário. Agora é o contrário. Onde fica o Colégio Canadá? Ao lado da comunidade cristã. Viramos o jogo, né? Aleluia. Então fala para o seu vizinho assim, se você está nessa, né? Fica tranquilo. Um dia você vai virar o jogo. Eu sou fulano. Faz cara de fulano, né? Então, André era assim, era de Betsaida, trabalhava como pescador e também era conhecido como irmão de Pedro. Outra característica no verso 35 aí do texto que a gente leu, né? André era discípulo de João Batista. Bom, aqui a gente tem um princípio interessante implícito nesse relato. Ele era discípulo de João Batista. Ninguém pode discipular sem antes ter sido discipulado. Todo homem que vai exercer algum tipo de autoridade, ele tem que ter estado debaixo de autoridade. Ou, melhor, que assim continue, né? Não existe autoridade alguma que se preze, que não haja debaixo de uma outra autoridade. Gente, esses são princípios de tamanha segurança para a sua vida cristã, para a sua vida inteira. Porque como um apóstolo, como um discípulo do Senhor Jesus, pela vida fora, você vai encontrar muita confusão, mesmo no meio cristão, que pode te levar a um caminho de erro, a um caminho de tristeza, de frustração. Mas se você olhar para esses princípios, você vai estar seguro naquilo que é eterno, naquilo que não passa. As modas vêm e vão, as ondas vêm e vão, mas a palavra de Deus, os seus princípios, eles são eternos, eles não passam, eles são segurança para a sua vida. Então, André, ele era esse tipo de homem que andava debaixo de autoridade, que era submisso ao seu discipulador, que como ele, e nós vamos aqui a 4ª característica de André antes do seu apostolado, ele esperava a manifestação do Messias. Assim como João Batista, né, que ele era precursor de Cristo, ele esperava a manifestação de Cristo, André também, ele compartilhava desse mesmo espírito porque era discípulo de João, e o texto nos deixa assim uma sombrinha, né, um resquício de que ele era um dos discípulos mais íntimos de João Batista. Então, ele andava debaixo de autoridade, ele ansiava pela manifestação do Filho de Deus. E nós, o que isso tem a ver conosco? Como igreja do Senhor Jesus, nós também precisamos e esperamos ansiosamente
a manifestação de Jesus Cristo entre nós, a manifestação do seu Espírito. E devemos também nos harmonizar com esse anseio da manifestação da sua volta. Como igreja do Senhor Jesus, nos identificando nesse espírito de André, apóstolo, pai das missões, meus amados, nós precisamos ansiar ou cultivar um anseio pela volta de Jesus. Porque esse mundo passa. Sabe, às vezes eu fico preocupado porque muitos de nós nos apegamos demasiadamente às coisas do presente século, mas isso passa. Um dia tudo acaba. É importante que você tenha, conserve ou desenvolva, busque este anseio pela volta do Senhor Jesus. Amém? Porque foi nessa característica que o seu grande anseio, veio a se realizar. Ele encontrou finalmente a manifestação desse Messias. Após ouvir a mensagem de João Batista, quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então ele deixa João Batista e vai seguir a Jesus. E ele também certamente contemplou multidões que deixavam seus lugares, suas coisas, seus afazeres, suas cidades e também seguiam a Jesus. Ele também começa a se preparar para o maior evento que mudaria toda a sua história. Você está se preparando para um grande evento que vai mudar a sua história? Será que eu e você, como discípulos do Senhor Jesus, estamos nos preparando diante dele para que um grande evento espiritual aconteça e mude significativamente a nossa história? E nos faça pessoas importantes no mundo, como foi André, apesar de André ser pouco falado, ser pouco explorado, Queridos, ele foi extremamente importante para tudo que viria a acontecer, e você também pode ser isso. Você pode ser um agente de grande influência onde Deus tem te plantado, não importa se dentro ou fora da igreja, se tiver o espírito de André. Então a dica fica aí, anseie pela volta de Jesus, anseie pela manifestação da sua presença nos nossos cultos, e também sozinho lá no seu quarto, nos seus momentos de angústias, de dúvida. Na hora que a dúvida bater, que a incredulidade te assolar como um inimigo forte, é a hora de você jogar os joelhos no chão e falar, Deus me socorre, me ajuda, anseie pela manifestação daquele que pode levar embora toda dúvida, e que pode estabelecer a certeza, a fé, a esperança que você precisa ter na manifestação e na presença desse grande mestre. Esse era o espírito de André, esse era o coração de André, um homem que ansiava e que se identificava com o seu mestre, João Batista. A igreja deve estar preparada para o maior evento em que breve há de acontecer, a volta do Senhor Jesus. É dever e responsabilidade individual do discípulo de Jesus preparar-se para esse grande dia. Então bota a mão no seu coração e fala assim, é meu dever, é minha responsabilidade, é minha tarefa me preparar para esse grande dia. Amém? Quinta característica dele, antes do seu apostolado. É de se supor que os discípulos mais íntimos de João Batista fossem aqueles que, como André, tornaram-se seguidores de Jesus. O que a gente pode tirar disso? Eu diria que talvez hoje você, não se empolgue muito com o seu líder, aquele que está mais pertinho de você. Mas é alguém que tem se disposto a fazer algo por você. Quando nós fazemos uma célula, por exemplo, um líder tem dor de barriga, Ele vai preparar o estudo, ele vai sair da sua casa, ele vai assumir a responsabilidade de estar ali liderando e provendo algum tipo de alimento para você. Então, um conselho básico que eu te daria, se eu pudesse assim pegar assim no seu colarinho e falar, cara, coroa, cara é coroa, Desculpa aí pelo coroa as meninas, Cara, aproveita o seu líder enquanto ele está do seu lado, porque houve um dia em que João Batista perdeu a cabeça e os seus amigos choraram a sua morte. O próprio Senhor Jesus, ele teve uma manifestação de tristeza e dor com a morte de seu primo, João Batista, que foi decapitado pelo rei Herodes. Tudo bem, líderes, fiquem tranquilos, não estou profetizando que ninguém aqui será decapitado, mas é fato que nós não estaremos para sempre juntos. A oportunidade de hoje não é a mesma de amanhã.
Sabe, existem coisas que nós só valorizamos depois que perdemos. Então, seja sensato, não espere perder para dar valor. Assim como o seu líder dilata o coração para você, embora ele não seja o Cristo, como João Batista dizia, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu sou o precursor do Messias, eu estou apenas sendo um porta-voz, eu estou falando, preparando você para ele. É isso que seu líder faz. Ele é um precursor da ação de Deus na sua vida, está tentando te preparar. Ele não é o Cristo, ele não é perfeito, ele vai falhar. Ele não vai suprir todas as suas expectativas porque é humano. Mas ele está ali, abrindo o seu coração, tentando fazer com que você também anseie pela manifestação de Cristo em sua vida. Então aproveite isso. Aproveite como às vezes você, num conselho inverso e errado, né? Como você aproveita as más companhias, as más conversações, a cobiça pelo pecado, você aproveita bem às vezes, né? Digo você, força de expressão, desculpe, né? Mas às vezes fazemos isso. Aproveite seu líder, na mesma medida que ele é um João Batista na sua vida. Então, seja íntimo dele. O seu líder não estará para sempre com você. Você precisa identificar o que há de Jesus nele que está sendo derramado sobre você. Sabe, chega uma hora que fica fácil discernir as duas naturezas do seu líder. A natureza carnal, natureza natural é boa, né? A natureza carnal e a natureza espiritual. Chega a hora que você vê, poxa, o meu líder é igual a eu, carnal, né? Poxa, mas quando ele fala pelo Espírito, algo é outra pessoa. Chega uma hora que a maturidade nos leva a esse ponto de discernimento e você consegue se alimentar sem se frustrar e, na verdade, nos frustramos mais por causa da nossa infantilidade do que pela falha do outro. Então, põe a mão no seu coração e fala assim, Jesus, me ajuda a aproveitar bastante o serviço do meu líder, seu ministério, né? Aproveita. Era assim, essas eram as características de André. Então, se a gente fosse assim para um conceito geral, assim como todo judeu devoto, André, um dos discípulos de João Batista, estava envolvido pela emoção, pela expectativa messiânica. Todo o povo judeu esperava a manifestação do Messias. Será que André era diferente? Claro que não. Ele também esperava, né? André era alvo da graça salvadora de Cristo. Assim como eu e você somos alvos da graça salvadora, ele também, né, num conceito geral, ele era alvo dessa graça salvadora. Mesmo que ele era, como eu já disse, né, tinha um coração aberto para o seu líder, mesmo que ele soubesse que ele estava servindo a um simples profeta, e não aquele que o faria apóstolo, né? Ou seja, honrando as pequenas coisas, se comparado a Cristo, ele chegou a um lugar mais importante em Cristo. E deixa estar que, falando de João Batista, Jesus falou, é o maior de todos os profetas. Não há nascido de mulher que seja igual a João Batista. Sabe, existem pessoas que Deus coloca ao seu lado, querido, que têm o mesmo valor em proporção, contextualizando com a realidade de cada um. Dos nascidos de mulher, ninguém será tão importante na sua vida quanto este. Parou para pensar nisso? Você pode pensar assim, que isso, ele é só fulano. Sim, mas ele está ali para atender uma necessidade, um chamado espiritual. Não é para te fazer um doutor, ser um professor, um reitor de universidade, coisa do tipo, né? Esse tipo de importância. Mas uma importância mais, assim, intrínseca, né? Uma importância mais espiritual na sua vida, talvez ninguém, nem teu pai e tua mãe, vão te atender no nível espiritual que Deus colocou sobre você. Então, dos nascidos de mulher, é o que melhor vai te servir espiritualmente. Honra seu líder, que Deus vai honrar você. Num primeiro momento, André foi seguidor e discípulo de João Batista. Os dois desejavam conhecer o Messias. E, de repente, essa grande paixão, né, se concretiza. Eles conhecem Jesus. Sabe, existem facetas de Cristo que você ainda vai conhecer e você vai ter a sensação de que está o conhecendo pela primeira vez.
Já viu algumas pessoas falarem assim, eu estou na igreja há tantos anos, mas agora que eu tive um encontro com Deus? Já viu? Sabe qual é o nome disso? Eu chamo de infantilidade. Ele está conhecendo uma nova faceta de Deus. Assim deve ser a vida do crente. Na realidade, deveríamos conhecer Cristo na sua nova forma todos os dias. Há algo de Deus para ser revelado sobre você. Então, que os seus anseios se concretizem, uma vez que você cultive no seu coração. Tá bom? E depois, então, André se torna um apóstolo, né? Como que isso acontece? João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista vira para André e seus discípulos e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, a gente não faz ideia de que momento foi esse, mas provavelmente deve ter sido algo muito emocionante. Imagina aquilo que é esperado a vida inteira, de repente, um encontro com aquele que havia de se manifestar. Então, deve ser algo que foge completamente à nossa imaginação, à nossa compreensão. Quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. E eles, então, deixam João e seguem a Jesus. O que acontece ali, né? Começa a haver uma transformação dentro de André e também de João. Mas nós estamos falando de André. Porque nesse momento, André, ele tem a confirmação de que o Messias chegou. Então agora, deixou de ser simplesmente de Betsaida, pescador, esperançoso, apaixonado, comprometido com o seu discípulo. Mas nesse momento, então, André, ele tem uma confirmação. Sabe quando você tem uma promessa de Deus e aquilo se confirma? E aí alguém fala assim, pastor, Deus confirmou, é ela, né? É ele. Pois é, né? Pois é, fez sentido agora, né? Alguma coisa começou a mudar dentro dele, ele tem a confirmação de que Jesus era o Messias. Segunda mudança, ele passa a seguir Jesus. E aqui nós temos algo muito interessante acontece. Quando André, ele vê João Batista, ele vê Jesus anunciado por João Batista, ele não espera ali uma promoção. Opa, eu era discípulo de João, Jesus sabia disso, e agora eu sou apóstolo de Jesus? Não. A Bíblia nos informa aqui, nessas entrelinhas, que, na verdade, André começou tudo de novo. Não que ele tenha perdido aquilo que ele aprendeu com João Batista. André, então, passa a seguir Jesus. João 1,37. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Jesus pergunta para ele, o que vocês buscam aqui? O que buscais? E ele fala assim, mestre, aonde você mora? Eles queriam estar com Jesus, né? Eles não queriam a promoção ministerial, eles queriam estar com Jesus. Gente, você já pensou que quer fazer uma célula com Jesus? Caraca, meu, né? É a melhor célula que eles poderiam ter. Você sentar à mesa com Jesus encarnado, comer com Ele, ouvir dEle, aprender dEle, receber dEle. Então, eles encontraram Jesus, seguiram Jesus, conheceram Jesus e começaram a ser ensinados naquele mesmo dia. Agora, só depois de algum tempo, esse é o terceiro ponto, depois de algum tempo, e mais especificamente depois da tentação de Cristo no deserto, André é comissionado para ser um apóstolo. Então, 3 coisas que a gente pode aprender com o apóstolo André. André era um homem sedento pelo Salvador. Isso a gente pode aprender com ele. Ao seguir João Batista, ele na verdade estava atrás do verdadeiro Messias. Com certeza, quando você vem para uma reunião de célula, com certeza, você está atrás de quê? Salvador, né? Atrás de receber mais de Deus, sabe que algo importante vai acontecer ali na presença de Jesus naquele dia, né? Essa é a nossa esperança. Segunda coisa que podemos aprender, em André não havia ambição de ter um Salvador só para si.
ele rapidamente vai comunicar a seu irmão. Queridos, tudo que você recebe de Jesus, você deve transmitir a outros. Você deve ter alguém em mente para dizer: olha, aconteceu uma coisa diferente comigo ontem, hoje pela manhã. Eu estava lendo minha Bíblia, eu estava orando, né? Eu estava aqui durante o louvor, né? As pessoas vêm a mim, às vezes, e falam: pastor, eu tive uma visão, né? Aquilo que a gente recebe de Jesus, prontamente a gente quer dizer: olha, o que aconteceu aqui no nosso meio. Deus me mostrou isso, me mostrou aquilo. Assim, isso deve ser cultivado por nós, esse espírito de partilhar aquilo que vem da parte de Deus. Então, André era alguém sedento pelo Senhor, e André era alguém disposto a compartilhar sobre Jesus. Terceiro, André é comissionado por Jesus a ser pescador de homens. Oh, glória! Por que André foi comissionado pescador de homens? Porque ele naturalmente já partilhava, estava na natureza dele. Jesus Cristo, ele vem e confirma aquilo que o Pai já tinha plantado no coração de André, né? Existem coisas que Deus já colocou no seu coração, que às vezes alguém chega para você e te encoraja a fazer. Vai, é com você, você sabe, você é bom nisso. Esse é um tempo, queridos, que a gente está vivendo no nosso ministério, que nós estamos redescobrindo talentos, redescobrindo liderança, redescobrindo estilo de trabalho. É a sua vez. Deus tem obra para fazer na sua vida. Deus está levantando uma geração com o espírito de André. Amém? Não que você não vá ser um Pedro da vida, vai sim, como eu disse, todos nós temos um pouquinho de cada um desses apóstolos, até de Judas. Joga essa parte fora. Assim, sai de mim, espírito de Judas, né? Vem para mim, espírito de André. É verdade, né? Então presta atenção naquilo que o Espírito Santo, através dos teus irmãos, através da liderança, através de uma situação, está confirmando na sua vida, porque Deus está formando a sua personalidade cristã. É ação de Deus no nosso meio, é trabalho do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Aprendeu a lição então? Então dá glória a Deus. Qual a importância de André nesse ministério, né? Vamos só destacar aqui rapidinho. Primeiro, em se tratando de pessoas, ele aprecia plenamente o valor de uma única alma. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, sabe? Essa era a importância do espírito de André entre aqueles 12. Apreciar o valor de uma única alma. Sabe, se a gente fizer um grande movimento, reunir milhares de cristãos e uma única pessoa se converter, vale mais que o mundo inteiro, é motivo de festa, de celebração. Então, André apreciava isso, olha que coisa importante. Segundo, ele era conhecido por levar indivíduos e não multidões a Jesus. Gente, olha só, eu não sei se vocês sabem de estatísticas missionárias, mas a maneira mais eficiente de levar Cristo às pessoas é através de relacionamentos interpessoais, é de um a um por vez. É a maneira mais eficiente, porque dessa forma você fala de Cristo à pessoa de maneira que de outra forma elas jamais receberiam. Dá um amém, dá. Amém, vai, ajuda aí. Amém. É a maneira mais eficiente. Então, a importância é que ele dava valor e ele era conhecido por essa maneira de agir. Terceiro, é importante nos lembrar que a primeira coisa que André fez quando descobriu a Cristo foi falar com seu irmão. Será que você não tem um irmão para buscar? Claro que tem. Você pode ter um irmão mesmo, em carne e osso. Mas existem pessoas que têm espírito de irmão. Já viu? Não é irmão, não é de outro pai, é de outra mãe, mas tem espírito de irmão. Às vezes você se identifica mais com ele do que os da sua própria casa. E aqui vai uma dica. Agora, como que você descobre o seu irmão Pedro? É aquele que tem o seu espírito, é aquele que tem os seus valores, é aquele que se identifica com aquilo que você se alegra em Deus. Por isso Jesus falou: Pai, não perdi nenhum dos que me deste, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Se tem um filho da perdição no nosso meio, que se cumpra as Escrituras. Não vamos discutir isso. Agora, identifique Pedro, identifique irmão, identifique aquele que tem o seu coração, a sua mente, os seus valores. Esse é seu discípulo, né?
E essa era a importância de André. Ele descobriu o seu irmão e você também precisa descobrir seus irmãos. Tem irmãos, queridos, tem irmãos que precisam ganhar essa filiação. E isso depende da notícia que você vai levar para ele. Isso indica também o estilo de ministério de André. Quando Jesus alimentou a multidão de 5.000 pessoas, olha que lindo, João 6,9, dessa vez o endereço está certo, vai lá. João 6,9, olha só. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Então, quando Jesus fez um dos maiores milagres do seu ministério, foi André que levou o menino que tinha os pãezinhos a Jesus. Olha que lindo, gente. Quantos Andrés tem aqui que serve um ministério local e faz com que esse ministério se multiplique, queridos? Você serve o ministério local e por isso o ministério se multiplica. Se você não serve o ministério local, não tem multiplicação. Por que muitos ministérios não multiplicam? Por falta de Andrés. É um ministério essencial, é um ministério de base, é um ministério paterno, o ministério de André. E Deus, quando eu digo que Deus quer levantar André no nosso meio, eu não estou falando de uma espécie de discípulo de segunda classe, uma espécie de discípulo que não aparece, que não tem valor, que não é visto, aplaudido por ninguém. Muito pelo contrário, ele é o discípulo da essência, ele é o discípulo da raiz, dos princípios. Tudo que vai acontecer e se materializar no futuro está contido nele, e se ele não agir, não há milagre. Foi André que levou esse menino a Jesus, com os pães e peixes. Então, é algo que Deus está fazendo, que é essencial, e que disso depende o sucesso do seu ministério. João 12, 20. Até o 22 diz assim: ora, entre os que subiam para adorar durante a festa, havia alguns gregos, né? Aquele povo que não entende. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, olha só, rogaram, tá? Insistiram, pediram intensamente: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a quem? A André, né? E André e Filipe comunicaram a Jesus. Então, olha só, como André fazia pontes, como André possibilitava a manifestação do ministério de Cristo. Então, vale a pena ressaltar que enquanto Filipe ainda estava vendo a possibilidade de levar os gregos a Jesus ou não, André de imediato o leva. Não há dúvidas de que a maneira mais eficaz de levar pessoas a Cristo é conduzi-las uma a uma, individualmente. E a maior parte das pessoas vai a Cristo por conta da influência de um único indivíduo. Existem mais pessoas, a maioria esmagadora, tá? É mais de 70% das conversões no mundo inteiro se dá através de pessoas que foram levadas a Cristo por um indivíduo. Não se dá por grandes conferências, não se dá por programas evangelísticos em massa, de impacto, se dá porque um indivíduo levou o outro a Jesus. 70%, gente. Quer dizer, essa igreja que você consegue enxergar hoje aí no mundo inteiro, 70% dela é resultado do evangelismo de uma pessoa. Essa é a missão de André. Essa é você, igreja. Eu e você, né? André sabia para quem levar os perdidos e sabia para quem recorrer quando tinha necessidade. André tinha pressa e urgência em levar as pessoas para também conhecer a Jesus. E hoje nós precisamos dessa mesma percepção que André teve em seu tempo. Precisamos levar as pessoas a Jesus e não a nós mesmos. Aqui, uma palavra especial para os líderes. Como líder, às vezes nós temos assim, eu não vou chamar de tentação, mas às vezes a distração de conduzir as pessoas a nós. Você é minha ovelha, você é da minha célula, você é meu. Está mais preocupado em ser alguém para aquela pessoa do que levar aquela pessoa a Jesus. Sabe, eu não vou chamar isso de tentação, porque não há má intenção, né, acredito, mas que há, às vezes, uma certa distração. Né? A gente acaba se apegando tanto ao trabalho
que esquece de para quem trabalhamos e qual é o propósito principal desse trabalho, né? A gente precisa entender que precisamos levar as pessoas a Jesus e não a nós mesmos, pois esse é o verdadeiro discipulado cristão. Quando seguimos a Jesus e levamos outros a segui-los como seus discípulos. Então, conclusão. André é o retrato perfeito daqueles que trabalham em silêncio nos bastidores e não se importam com isso, desde que o trabalho esteja sendo feito. Amém? Efésios 6,6, já lemos, né? Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ele não era alguém impressionante como Pedro, Tiago e João, mas era uma pedra fundamental, uma pedra essencial para que o ministério desses três pudessem também ganhar forma, porque certamente eles tinham que ter necessariamente o espírito de André. Se não tivesse, não seriam. Era uma daquelas pessoas raras, disposta a ficar em segundo plano e dar apoio. Ele não se importava em ficar escondido, desde que o trabalho estivesse sendo realizado, repetindo, desculpa, e essa é uma lição que muitos crentes hoje precisam aprender. Jesus falou em Marcos 9:35, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Essa é a promessa, né, do Senhor Jesus. Então é preciso um tipo especial de pessoa para ser um líder com o coração de servo, assim como André. Ele nunca pregou às multidões, nunca fundou igrejas, pelo menos que a gente saiba, né? Ele nunca escreveu uma epístola, não tem aqui epístola de André na Bíblia. Não é mencionado no livro de Atos e nem em qualquer uma das epístolas. No entanto, foi por meio dele que Pedro teve um encontro com Jesus. E se Pedro não tivesse um encontro com Jesus, boa parte do livro de Atos e também as suas epístolas jamais seriam escritas. Percebe a importância de André? Apenas na vida de Pedro, né? Por seu intermédio, os gregos, os gentios foram levados até o Mestre, e seja qual for o papel que ele tenha desempenhado na igreja primitiva, ele permaneceu nos bastidores, contribuindo para que as pessoas ouvissem o evangelho do reino de Deus.